Olá, aqui é o Paulo Gala. Esse vídeo é para falar um pouco desse curso que eu montei de Economia para Investimentos, né? Um curso EAD online. E a ideia do curso é falar de economia, né? Das bases de economia necessárias para fazer bons investimentos no mercado financeiro, né? É, no curso eu discuto os conceitos fundamentais que afetam nossos investimentos, né? Os conceitos de economia fundamentais, né? Principalmente no que diz respeito à inflação, a taxa de câmbio, juros, né? Nível dos juros, juros de curto prazo, juros de longo prazo. São todos esses conceitos fundamentais para fazer qualquer tipo de investimento que você for fazer, em bolsa de valores, em compra de ações, stock picking, em tesouro direto, né? Renda fixa, tanto para empresas privadas quanto títulos públicos, né? Então, meu objetivo ao fazer esse curso foi construir uma base de conhecimento simples, relativamente simples de economia, no que diz respeito a nível de atividade econômica, PIB, inflação, taxas de juros e assim por diante, que afetam qualquer investimento que a gente for fazer, né? Então, o curso se divide em dois grandes blocos, né? No primeiro bloco, eu trato disso que eu chamo de fundamentos econômicos, né? Das variáveis econômicas que afetam os nossos investimentos, né? E eu procuro montar mais ou menos 4 aulas em cada bloco, né? Desses grandes fundamentos de nível de atividade, de PIB, de inflação, de taxa de juros, de taxa de câmbio, né? Tudo que é relevante saber em economia para investir, né? Nesses ativos. E claro, eu procuro fazer isso de maneira bem simples, bem resumida, bem didática, né? A ideia do curso não é fazer um grande curso de economia. A ideia é fazer um curso resumido, né? Prático, direto e aplicado para ajudar na hora de fazer investimentos, né? De escolher ativos, de montar a sua carteira, de fazer investimentos assim por diante, né? E no segundo bloco do curso eu trato mais especificamente dos ativos financeiros, né? Daí eu falo das opções que a gente tem de investimento em títulos públicos, né, principalmente Tesouro Direto, em ações, né, tanto em índice, no que a gente chama de índice futuro, ações específicas também, carteiras de ações mais agressivas, menos agressivas, mais no que a gente chama de stock picking, né, que é a escolha específica de empresas que têm grandes potenciais. Né. Falo também de investimentos que a gente pode fazer em títulos de renda privada, né, de renda fixa privada, né, principalmente debêntures e CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Também faço uma análise geral disso. É, Investimentos em mercado futuro de dólar e de DI, né, que a gente chama de DI futuro, que é na verdade é o que a gente chama no mercado de curva de juros, né, e que está totalmente ligado ao que a gente tem no Tesouro Direto, né. O investimento em título público, na verdade, ele segue uma dinâmica muito parecida com a curva de juros, que é o que a gente chama da curva do DI, né? Então eu explico um pouco disso também, como funciona a curva de juros, a diferença dos juros curtos para os juros longos, né? Enfim, são conceitos básicos e fundamentais para qualquer pessoa que queira investir. Fala um pouco sobre os fundos de investimento, como os fundos de investimento funcionam, os tipos de fundos de investimento que existem, as coisas que você precisa ficar atento quando você investe num fundo de investimento. Enfim, tem um programa do curso detalhado para quem quiser dar uma olhada, mas a ideia geral é essa, falar no primeiro bloco de economia, né, das bases econômicas necessárias para se investir bem, e no segundo bloco dos ativos financeiros. Né? E não adianta, para você fazer um bom investimento, você tem que ter uma noção básica de economia. Né? Você vai comprar eu deixei uma aula aqui disponibilizada de tesouro direto, por exemplo. Você vai comprar um tesouro pré-fixado, que é uma LTN, ou uma NTNB, que é um tesouro indexado em inflação, ou até mesmo um tesouro Selic, né? O que vai determinar o movimento e a precificação dos seus títulos é o que está acontecendo com a inflação e com as taxas de juros. Então você precisa entender um pouco do que causa a inflação, como é que a inflação se movimenta na economia, se mexe na economia, para entender o que está acontecendo com o preço dos seus títulos e com a sua carteira do Tesouro Direto, por exemplo. Né? Então é isso esse tipo de coisa que eu discuto nas aulas dos fundamentos de economia. Né? Por exemplo, o que causa a inflação, fatores que aceleram a inflação, que desaceleram a inflação, por que de repente a inflação despenca, por que de repente a inflação dispara, ou em relação ao PIB, nível de atividade econômica, por que de repente a economia fica muito aquecida ou a economia mergulha num buraco, cai numa crise, numa recessão. Tudo isso afeta muito os investimentos que você tem na carteira, especialmente bolsa de valores. Né? A bolsa está muito ligada ao nível de confiança e ao que está acontecendo com a atividade econômica e com o PIB. Né?
E para fazer esse curso, obviamente que eu usei toda a experiência que eu tenho de professor de economia, né? Eu dou aula de economia desde 2002, né? Estou aí nessa praia há muito tempo, né? Então eu uso toda a experiência que eu tenho já de dar aula de economia e de finanças, já dei muitos cursos de economia e de finanças, e tenho também uma longa experiência no mercado financeiro, já de mais de 10 anos, né, em várias posições. Já fui estrategista, economista, gestor, é, CEO, né, diretor-geral, enfim. Então, eu também tenho uma longa estrada já no mercado financeiro, e aí eu resolvi fazer esse curso para conciliar um pouco essas minhas duas experiências, né, de experiência de gestão financeira no mercado financeiro, praticamente 10 anos já, e a experiência que eu tenho de cursos de economia, de finanças, enfim, das teorias, de tudo isso daí que eu já li, que eu já ensinei e que eu já expliquei, enfim, para muita gente durante muito tempo, né? Então a ideia, ao construir esse curso EAD online, ele é 100% online, você pode assistir de qualquer lugar, pode assistir do seu telefone, do seu smartphone, do seu laptop, do desktop, de onde for. As aulas eu procuro fazer aulas curtas, né, para o curso não ficar muito cansativo, né? No máximo 15, 20 minutos cada aula, abordando todos esses tópicos que estão no programa, né? Então é bastante prático, né? Você tem um ano para fazer o curso, o conteúdo total não é muito longo, dá mais ou menos 10 horas de conteúdo, mas você pode fazer no ritmo que for melhor para você. Pode assistir um pedacinho hoje, amanhã, depois de amanhã, e dá para fazer em 3 meses, se você fizer de maneira mais ou menos concentrada. Mas, enfim, quem decide o timing é você, né? E as pessoas têm gostado muito, né, desse curso, a gente já tem várias turmas, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho mais em detalhes, que eu acho que é um curso bastante legal e que pode ser bastante útil, né? Eu tentei fazer um negócio bem enxuto, bem prático e bem aplicado, e eu espero que você goste. Qualquer dúvida, por favor, escreva para mim. Tem aqui meus contatos, meu e-mail, Facebook, Twitter. Sempre você acha lá em Paulo Gala, tanto no Twitter, no Facebook, quanto no blog também, que eu disponibilizo muito material a respeito desses temas. Tá bom? Obrigado.